Oi, alunos do sétimo ano, sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje nós vamos falar sobre o tema Mudanças na Europa Feudal. A gente já estudou o feudalismo, né, nas nossas aulas anteriores, e agora a gente vai ver as mudanças que ocorreram na Europa depois do feudalismo, tá? A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significativas. E a gente vai destacar algumas delas. A primeira, a expansão das áreas de cultivo devido à derrubada de florestas e drenagem dos pântanos, tá? O aumento da extensão das terras, as terras que eram produzidas, as terras que podiam praticar a agricultura. Então, houve um grande aumento dessa área de cultivo. 2. O desenvolvimento de importantes inovações técnicas. Essas inovações foram fundamentais para que houvesse o progresso, né, desse sistema agrícola naquele período. Aí a gente vai dizer agora algumas dessas inovações, tá? A charrua, gente. A charrua tem até a imagem aqui, né, que era um instrumento utilizado, né, para ajudar nas plantações, tá? O sistema de rotação trienal. Esse sistema de rotação trienal, ele favorecia muito ao solo. Por quê? O agricultor, ele dividia as terras em 3 partes e ele sempre deixava uma terra para descanso. No caso, ele plantava em 2 e a outra ele descansava. Assim, ele não tinha o desgaste total da terra que era produzida, né? Um novo modo de atrelar o cavalo, gente. O cavalo era atrelado pelo pescoço. E aí ele não tinha muito movimento, né? Posteriormente, o cavalo começou a ser atrelado pelo peito. E aí ele tinha mais uma maior mobilidade. Aí ele poderia, ele poderia melhorar o seu desenvolvimento, né? No seu trabalho, tá? E o aprimoramento da difusão do moinho, tá? Então, esses aqui foram algumas das inovações técnicas que favoreceram esse aumento da produção agrícola na Europa feudal. E aí, o que acontece? Quando você tem maior produtividade de alimentos, quando você se alimenta melhor, as pessoas tendem a viver mais, né? Viver melhor e a viver mais. Então, houve o aumento da produção de alimentos e, com isso, o aumento da população também, né? Consequentemente. Então, as pessoas passaram a viver mais, as pessoas passaram a ter mais filhos, né? Então, houve um crescimento da população. Entre os séculos 10 e 13, a população da Europa Ocidental saltou de 22 milhões para 55 milhões. Então, é um grande aumento populacional. O revigoramento do comércio e das cidades. Então, com o aumento da oferta de alimentos, já não necessitavam mais de tanta mão de obra, né, de tantas pessoas para trabalhar na agricultura. Então, muitos desses agricultores foram realizar outros ofícios, como sapateiros, foram se tornar marceneiros, carpinteiros, ferreiros, né? Então aí, com esse material produzido, eles passaram a fazer trocas de mercadorias, né? Trocar por alimento, né? Então eles se tornaram mercadores ambulantes, tá? Dessa realização desses ofícios. O comércio europeu de longa distância, tá? Então, tem um comércio local e a Europa também começa a comercializar para outros lugares, né? Então, a partir do século XI, o comércio da Europa de longa distância também se intensificou. Então, a gente colocou aqui 3 principais rotas, né? As mais importantes, que eram as das cidades italianas ao Oriente, a do sul do norte da Europa por terra, essa rota era terrestre, e as cidades do norte da Europa. As feiras, pois bem, então com essa produção, né, desses artesãos, desses comerciantes,
começaram a se realizar as feiras, né, desses produtos. Gente, as feiras, elas duravam de 15 a 60 dias, né? Elas só eram realizadas uma ou duas vezes ao ano, né? Então esses mercadores reuniam suas mercadorias e viam gente de todo lugar do mundo, viam mercadores de vários lugares do mundo, tá? Daí surgiram os cambistas, tá? Que eram as pessoas que faziam a troca dessas moedas, já que vinha gente de vários lugares, né? Então as moedas também eram diferentes. Então, para que houvesse a troca dessas moedas, apareceu os cambistas. Eles ficavam em bancos de madeira, analisando, né, as moedas, tudo mais. E aí eles começaram a ser chamados de banqueiros, tá? Então, essas feiras medievais, elas apareceram e elas foram, assim, fundamentais para o progresso, né, do comércio nesse período. As cidades novas e antigas. Então, se apareceram cidades novas a partir do quê? Né? A partir dessas feiras, as cidades também foram surgindo a partir de margens de rios. Elas também surgiram também através da região perto dos castelos dos nobres, né? Então, esse aumento dessas técnicas, né, agrícolas e os camponeses também acharam a necessidade de morar nas cidades. Por quê? Porque eles tinham que vender suas mercadorias, né? Então era uma forma de haver essa comercialização, tá? Então já tinham cidades antigas, mas também foram criadas algumas novas cidades. Lembrando que essas cidades foram criadas e elas não tinham, assim, muitos recursos, né, saneamento, infraestrutura, tá? Eram cidades, assim, bem precárias com relação à estrutura, limpeza, tá? Deixar isso bem claro. E as cidades se libertam, tá? Gente, grande parte dessas cidades, elas se localizavam em terras de nobres, né? Duques, condes, bispos, né? E em que esses moradores, eles deviam pagar altos impostos. E além disso, tinham que fazer serviços diversos, como construção de estradas, arquedutos, né? Então, eles, além de pagar impostos, tinham que fazer serviços para os nobres. Então, para se libertar, né, desse controle, os comerciantes e os artesãos começaram a fazer algumas rebeliões, né? Eles começaram a lutar, tá? E o que eles queriam? Eles queriam a sua autonomia. E aí, foi nessa necessidade, né, da autonomia desses comerciantes e dos artesãos que apareceu a carta de franquia, né? A carta de franquia era um direito que os comerciantes recebiam de administrar a cidade. Então, com a carta de franquia, eles também poderiam eleger os seus representantes, né? E aí surge, né, essa classe de comerciantes que a gente vai chamar de burguesia, né, que é uma nova classe na sociedade medieval. E aí a gente até tem um ditadozinho popular que diz: o ar da cidade torna o homem livre, né? Então foi depois dessas inovações técnicas, da criação dessas cidades, que nasceu essa nova classe social, a burguesia, né? Até que eles pudessem se tornarem livres dos nobres, né? De duques, da nobreza no geral, tá? Gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido essas mudanças na Europa. Bons estudos e até a próxima aula.